A PID Brasil tem hoje indústrias onde o conjunto do faturamento é algo em torno de 20 bilhões de reais. Nós investimos em média de 8 a 10% em pesquisa e desenvolvimento do nosso faturamento incentivado. Temos, em média, 60% do nosso faturamento com reconhecimento de bem desenvolvido no país pelo MCTIC. Estimulamos muito a cadeia produtiva, investimos muito na geração de postos de trabalho no país, então acompanhamos de forma muito próxima todo e qualquer movimento que impacte nesse ambiente regulatório. Então, professor, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o convite para fazer parte dessa discussão. A PID Brasil faz um debate sempre muito aberto, a gente traz aqui para um bate-papo bem tranquilo, bem dinâmico entre os empresários e os colegas de mercado. Então, sinta-se muito acolhido por todos. Não vou me estender, o Porto já está aí já está para arrancar, né, Porto? E esse assunto, dentro da Câmara que o Porto é o líder, além do Porto ser nosso presidente aí do Conselho Superior da associação. Então, Porto, por favor, tá com você agora. Tá bem. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Rosilda. Eurico, uma satisfação estar com você novamente aí. A gente sempre aprende muito contigo. Acho que o Centro de Cidadania Fiscal é um exemplo para todos nós de como a gente deveria trabalhar questões dessa magnitude para o país. E a gente está à frente agora a essa... Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco. O nosso objetivo, ele está primeiro no sentido de esclarecer para os nossos associados os aspectos de um tema que, às vezes, ele parece um pouco árido e um pouco confuso, que são as duas PECs que estão rodando, as propostas que vêm do governo, uma certa mistura que está havendo hoje sobre tributar renda, tributar consumo, tributar patrimônio, tributar transações, tudo meio misturado, quando talvez a coisa devesse estar um pouquinho diferente. Então, e nada vai afetar mais a vida das nossas empresas do que essa reforma tributária, né? Se ela sair com a amplitude e a magnitude que a gente espera que ela saia, né? Acho que essa é a expectativa. Se a gente vai fazer uma reforma, é para ajeitar, para arrumar realmente o nosso sistema tributário. Senão, talvez não valha a pena. Então, o que a gente gostaria é que você nos ajudasse a entender a PEC 45, que é assim, a gente sabe que nasceu com vocês, aí a ideia da PEC 45, a relação dela com a PEC 110, a possibilidade de integração das duas, que é o objetivo da comissão mista do Congresso, e como é que essas duas PECs vão conversar com a proposta do governo, que parece um pouquinho ortogonal nesse momento, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para você e deixar que você assim, desenvolva o tema à sua vontade. E depois a gente vai fazendo as perguntas na medida que as coisas forem acontecendo. Bom dia a todos. Obrigado, Rosilda, pelo convite. Obrigado, Antônio Porto. Obrigado, Marcelo Andrade. Bom dia para todos vocês. Vou contar um pouquinho, e vocês podem aproveitar qualquer dúvida que alguém tiver, qualquer intervenção, é só levantar a mão aqui no programa, aqui, no Zoom, e eu já paro e já, conforme a minha fala, eu já abro para dúvida, abro para pergunta. Acho que é melhor que seja dinâmico, assim, que seja um ambiente ágil de dúvidas e questões. Seguinte, esse projeto nasceu inicialmente na Fundação Getúlio Vargas, nasceu em 2014, um projeto
idealizado pelo Núcleo de Estudos Fiscais, chamado Nossa Reforma Tributária. E a sociedade tem muita dificuldade para conversar, para acessar o poder público para debater a lei. A lei é aprovada só depois que a gente se dá conta do PIS/COFINS que a gente se meteu, dos problemas que o tributo gera. É um debate que exclui totalmente os stakeholders envolvidos, relevantes como vocês. Então, sempre aconteceu assim. Então, há 6 anos, nós começamos esse projeto, que a ideia é que a sociedade poderia fazer da reforma tributária. E a ideia de nossa reforma tributária. Somos nós que vamos fazer e levar para o governo. E conversando com os diversos setores. E começou na Fundação Getúlio Vargas, comigo e com o professor Isaías Coelho, que hoje em dia é o assessor especial do Guedes nesse tema também, junto com a Vanessa Canado. A Vanessa trabalhou comigo na GV, trabalhamos juntos por mais de 17 anos, e foi para o CECIF depois. E o CECIF começou formalmente em 2015, a partir desse projeto da GV, com a ideia de nós termos recursos para poder estar remunerando os diretores, ter pesquisadores trabalhando conosco. A gente fundou um think tank, que é patrocinado por 11 grandes empresas nacionais. Nós temos reuniões semanais para discutir com essas empresas que representam vários segmentos do setor produtivo. Então, e conversamos com sindicatos de agentes fiscais da Receita Federal, estadual e municipal. Então, realmente, e nós nos expressamos por notas técnicas. Quem entrar, eu vou passar aqui depois para a Rosilda, tem a nossa última newsletter, com todas as nossas ações, com todas as notas técnicas. Então, tudo que a gente fala e se expressa tem uma governança específica que nós colocamos através de notas técnicas. E aí, o CECIF veio estudando, veio elaborando. O Isaías estava na formação original do CECIF, éramos eu e o Isaías que viemos da GV, o Nelson Machado, que foi ministro de Planejamento e da Previdência, e o Bernardo Api, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E nós começamos, nós 4, e começamos a desenhar essa proposta da PEC 45, da tributação sobre o consumo, porque entendemos, junto com a nossa governança, que era o tributo mais importante para melhorar o ambiente de negócios. Depois veio a Vanessa, que integrou o nosso grupo por 2 anos, e depois a Vanessa saiu, o Isaías e a Van saíram do CECIF. A Van foi para o governo federal, é a assessora principal do Guedes em matéria tributária, e o Isaías não está no governo, mas está no Zoom do governo, não é? Ele, enfim, se tornou um consultor muito ouvido e querido do Guedes. Então, em primeiro lugar, a gente tem muita sorte desse debate ter chegado aqui nessa situação. Hoje em dia o debate instaurado é de altíssimo nível, o texto da CBS é de altíssimo nível, está ótimo esse texto, ele tem limites no que diz respeito a se enquadrar dentro da competência tributária para tributar a receita bruta do artigo 95 do CTN. Agora deixa eu explicar para vocês o que é exatamente esse IVA, o que é esse modelo VAT. É difícil de imaginar no Brasil, é difícil de entender. O que é o VAT? Eu gosto muito de um filme chamado Matrix, com Keanu Reeves, que ele trabalha, na verdade, num plano virtual. Há uma questão entre realidade e idealidade, e a luta dele é libertar a humanidade do sistema. Então, de alguma forma, nós estamos presos no sistema, e a ideia é a gente tem que dar um boot para um outro sistema. Então, tem essa luta do Neo com os guardiões do sistema. São, de certa forma, como todas as estruturas de proteção, são conservadores, e para buscar um novo sistema de liberdade para a raça humana. De alguma forma, é isso que significa esse modelo, que é o mesmo modelo que está dentro da PEC 45, da PEC 110 e da CBS. Aí eu vou como que fazer um convite, um desafio.
para analistas de sistemas, para programadores, para formuladores de estruturas, de arquiteturas de informação, qual que é o desafio? Um IVA, um imposto do valor agregado, que é um nome inadequado. O desafio é chegar até esse modelo, a partir da realidade, a partir dos dados, a partir das variáveis. Como ele funciona? É um tributo que não incide sobre empresas, não incide sobre o setor produtivo. Então, o setor produtivo é completamente desonerado de um imposto sobre o consumo. Por quê? Porque esse imposto foi feito, assim, foi concebido para não onerar o setor produtivo. Então, se você produz, você realiza uma atividade econômica, você não deveria, dentro do sistema ideal, ser onerado por esse imposto. Esse imposto ele se assemelha muito a um sale tax, como existe nos Estados Unidos. Você vai comprar um iPhone nos Estados Unidos, se pergunta quanto custa? Ele fala $1.000. Fala, ótimo, já pega o dinheiro e fala, mais tax. Quanto que é o tax? 10%. Então são $1.100. Quem está pagando 100 de tax? Sou eu. O Eurico está viajando para os Estados Unidos e estou pagando esse imposto sobre o consumo. Eu sou consumidor ali nos Estados Unidos. Eu dou R$1.100 para o cara, quer me dar uma nota fiscal, R$1.000 de um iPhone X da Apple, mais R$100 de tax, de imposto, que o vendedor vai recolher para o estado de Nova York. Então, quem está pagando o imposto sou eu, e quem é responsável por recolher o imposto é o vendedor, é a empresa que tem a relação com o fisco americano. Esse sistema funciona bem nos Estados Unidos, porque tem um grande enforcement, e é um imposto sobre o consumo. E o resto das cadeias de consumo não incide nada. Então, é esse modelo que a gente está buscando transplantar para o Brasil. Então, é essa a ideia. Quem paga o imposto é o consumidor. E se exporta? Se exporta, o Apple custa $1.000, sem impostos. Porque se vendesse por 1.100 ia ficar mais caro, é mais fácil produzir na China, então a ideia é que ele é vendido sem impostos quando é exportado, e se ele é consumido no território americano, então eu pago 10% de sale tax. Aqui é a mesma coisa, vai mudar. Eu vou comprar o iPhone aqui no Brasil, vamos dar o exemplo da CDS agora, que está em voga. Eu vou comprar o iPhone, vai aparecer ali na nota, olha, o iPhone custa R$10.000, mais 12% de CBS, ou seja, vai ser R$1.120. Eu vou pagar mais R$120, acho que 120 é 12% de 10.000, não, R$12.500, R$11.200. Vou pagar R$1.200 de CBS. É isso. Quem vai pagar? É o Eurico que está comprando o iPhone. E quanto que a empresa, a Fast Shopping, que está me vendendo ali no Shopping de Higienópolis, quanto que ela vai pagar? Não vai pagar nada. Ela vai passar para mim o preço. E se eu fabricar o iPhone aqui, ele tiver custo de $10.000, eu exportar. Se eu exportar o iPhone por $10.000, eu também não pago nada, eu exporto por $10.000 sem impostos, porque ele não incide na exportação. Então, essa é a lógica do imposto. Quem paga é o consumidor. Quando eu faço essa magia, eu faço uma reforma política importante, porque eu tiro o setor produtivo do debate, porque, tecnicamente, dentro de um modelo como esse, o setor produtivo não pode ser onerado, não deve ser onerado. Esse é o desenho do sistema, essa encomenda do sistema. Analistas, programadores, esse é o sistema. Esse sistema só cobra a tributação no consumo. Quem paga é o consumidor brasileiro. Quando eu faço isso e consigo um regime uniforme para tudo, eu torno esse modelo de tributação sobre o consumo mais justo. Eles falam, em termos técnicos, mais progressivo. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho uma série de desonerações da cadeia que acabam beneficiando pessoas que têm mais recursos aquisitivos e que são beneficiados
com isenções gerais sobre cesta básica, educação, saúde. Então a ideia é que todo mundo vai pagar e quem consome mais, em especial serviços e também mercadorias, vai pagar esse imposto proporcionalmente ao seu consumo. Então, essa é a lógica do imposto. O resto, problemas que eu vou ter nesse design normativo, nesse design de sistema, são defeitos, são vírus do sistema que eu tenho que resolver. Então, se tem vírus, a gente tem que matar esse vírus, tem que resolver o vírus. E esses vírus vêm da tradição jurídica, vêm dos nossos preconceitos, vêm de problemas políticos, vêm de lobbies, enfim. Tem bicho para todo lado, mas esse é o modelo. E esse é o modelo que CECIF desenhou, a partir de toda a experiência internacional, dos modelos mais modernos de IVA. Então, há comparações que são feitas da Europa, que são comparações desqualificadas, porque, enfim, a Europa em geral tem uma modelação de imposto do valor agregado dos anos 80 do século passado. Então, não é o melhor exemplo de IVAs bem desenhados, de IVAs modernos. Os melhores paradigmas são pequenos países que introduziram o IVA, e a gente tem todo o efeito macroeconômico e microeconômico do funcionamento desse IVA, com desenhos modernos. A Nova Zelândia tem um grande modelo de laboratório sobre isso. A Austrália, que fez a reforma em 2000, a Europa não é um bom desenho, é muito melhor que o Brasil, mas não é uma boa referência em termos de design normativo, porque para fazer uma reforma tributária é muito capital político, Então, quando na Europa ocorreram as reformas da França, as modelações na Alemanha, quando Portugal entrou no mercado comum europeu e foi exigido de Portugal que fizesse uma nova legislação de IVA para se adaptar, para se harmonizar com os demais países, Portugal fez isso em 2012 e a Rita de la Féria esteve à frente dessa proposta. Então, isso se faz com pressão externa, com crise, e demanda muito capital político. E aquilo que passa, com defeito ou sem defeito, fica forever. Se entrou com vírus, entrou com problema, continua com problema. Eu diria que a maior parte dos modelos europeus estão cristalizados numa tecnologia de IVA de 30 anos atrás, de 25 anos atrás. Então, não é uma boa referência para nós. Nós temos grandes referências na literatura e na prática. Eu tenho a legislação de São Tomé e Príncipe, tenho a legislação de Angola, tenho a legislação da Austrália, tenho a legislação de Portugal, que não é exatamente uma boa referência, mas é um experimento empírico muito interessante. Então, a gente está diante de toda essa literatura e diante de todo esse desafio. Então, reiterando, como é que funciona? Setor produtivo, não paga nada. Quem paga? É o consumidor. E aí eu faço um deslocamento político, que eu estou falando da reforma política, que é muito importante. Preste atenção que essa é a grande pegada e por isso que o Centro de Cidadania Fiscal chama Centro de Cidadania Fiscal. Estou escrevendo um artigo para a Folha e para o Estadão para contar um pouco essa história. Então, a lógica é essa. Até hoje, a gente teve uma série de empresas e setores que pagam ICMS, ISS, PIS, COFINS, tem que estar conversando com os governos federais, estaduais e municipais para conseguir um certo nível de competitividade para os seus setores e as suas tarefas. E o sistema tributário é negociado entre a pessoa jurídica do Estado e as pessoas jurídicas das empresas. Então, eu tenho 5.560 municípios, 27 estados e a União, negociando com 20 milhões de empresas a tributação sobre o consumo. Mas não tem sentido eu negociar a tributação sobre o consumo com empresas que não deveriam pagar a tributação sobre o consumo. Empresas, quando contratam um advogado, quando contratam um arquiteto, contratam um engenheiro, quando contratam um serviço, quando compram mercadorias, compram serviços, elas não estão consumindo, elas não deveriam ser tributadas
dentro de um modelo perfeito, nem pelo ISS, nem pelo ICMS, nem pelo PIS/COFINS, nem pelo IPI. Elas deveriam passar esse imposto para o consumidor final. Tudo isso decorre de uma série de problemas do Brasil, do desenho constitucional brasileiro, que distribuiu esses impostos sobre o consumo entre município, estado e União. Eu reparti uma coisa que hoje não faz mais sentido. Eu deixei o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para a União, que é mais forte, e na década de 60 do século passado é o que arrecadava das montadoras, das coisas tangíveis. Eu coloquei o Imposto sobre Comercialização, que é o ICM, da época, para os estados, descentralizando, e o comércio é tributado pelo estado, e os serviços, que não era nada, que era alfaiate, cabeleireira, taxidermista, acho que tinha época, já tinha informática, é tributado pelo ente mais fraco, que é o município. Só que hoje em dia a economia se integrou e hoje em dia é muito difícil você discernir, ainda mais para a indústria moderna, o que é serviço, o que é mercadoria, o que é produto industrializado, enfim, tudo isso se confunde hoje em dia. Então, na verdade, a concepção de um moderno imposto sobre bens e serviços, que é o imposto sobre o consumo, é não onerar o setor produtivo e transferir a carga tributária imediatamente para o cidadão consumidor brasileiro. Se exportar, não paga. Qual que é a técnica do IVA, que se diferencia de um imposto, de um sales tax americano? Em função da falta de transparência do sistema, ICMS, ISS, PIS/COFINS, esses impostos vão se agregando ao custo, inviabilizando tanto os projetos de exportação de serviços, como também industrialização e de mercadorias, vão aumentando o custo do Brasil e vão criando burocracia, e vão atrapalhando todas essas linhas, porque são impostos que vão incidindo cumulativamente sobre a produção, sobre toda a escala que integra bens, serviços, produto industrializado, mercadorias, comercialização, marketing digital, tudo isso vai integrando o custo. Chega aqui, eu tenho um produtinho que tem parte do custo dele, é o custo efetivo de produção do serviço, da mercadoria, e um monte de imposto embutido que eu não consigo mais retirar, porque ele foi agregando a própria carne, a própria massa da mercadoria e do serviço. Então, nesse sistema que não é transparente, a estratégia é que eu não consigo aumentar imposto sobre a renda, porque é muito transparente. Quem paga imposto sobre a renda é quem tem renda. Então, quando o Joaquim Severino tentou introduzir a MP 232, ali na Câmara dos Deputados, que aumentava o lucro presumido para as famílias, para o setor de autônomos em geral, acabaram com ele. Cada vez que tenta aumentar o IPTU no município aí de Porto Alegre, em qualquer município, todo mundo chia porque vê que aumenta o IPTU. Quando vão aumentar o IPVA, mas como assim vão aumentar o IPVA, vão aumentar o ITR? Imposto sobre renda e patrimônio tem um sujeito passivo claro. O imposto sobre o consumo, o sujeito passivo nunca foi claro, o verdadeiro contribuinte. Sempre se viu como incidido sobre setores, empresas, mas sempre era embutido no preço dos produtos, e quem paga indiretamente é o cidadão. Então, em razão dessa falta de transparência, em vez de aumentar o imposto sobre a renda, em vez de aumentar a tributação sobre o patrimônio, eu faço o quê? Aumento a tributação sobre o consumo. Ou então, eu tiro a não cumulatividade dela. Eu deixo de dar crédito do ICMS para energia elétrica utilizada na administração. Eu deixo de dar crédito para insumos de IPI que não estão ligados exatamente à produção, não integram o produto. Tá? Aquele papo maluco da lixa, que lixa a barra de ferro, e dá o formato para a barra, mas ela não dá crédito, porque ela não integra a mercadoria. Muito pelo contrário, ela tira um pedaço da mercadoria ainda. Então, essa lixa não é contada como insumo para o IPI, não é contada como insumo para o ICMS, não é contada como insumo para o PIS/COFINS. A gente entra numa série de discussão se o uniforme dá crédito, se refeição dá crédito, se a graxa dá crédito, o óleo lubrificante dá crédito, se o cafezinho dá crédito, enfim. A gente acabou criando aí um sistema oculto de tributação sobre o consumo, que foi elevando a carga. Hoje em dia, todo o sistema que tributa consumo arrecada
genericamente, algo em torno de 750 bilhões de ISS, ICMS, PIS, COFINS, e só que é um sistema que cria um tremendo custo de transação, onera o custo das empresas, cria dificuldade para o ambiente de negócio, múltiplas cabeças, vários municípios, vários estados, a União, só criando problema para o empresário, 3 níveis federais fiscalizando a atividade do empresário, essa loucura que é o tempo todo vocês estarem discutindo tributação em vez de investirem na tarefa fundamental de vocês, sem ficar me ouvindo aqui, no lugar de estar discutindo com engenheiros, projetistas, com desenvolvedores, a atividade de vocês. Tem que ficar discutindo direito tributário com um professor de direito tributário. Então isso tem que acabar. Essa legislação ela tem que ser simples para que todos vocês entendam. Se vocês leram a lei do CBS e não entenderam, o problema não é de vocês. O problema é da lei. A lei não está adequadamente feita. Porque ela é feita para o empreendedor, deve ser feita para o empreendedor compreendê-la, ter previsibilidade e ter garantia de exercer essa atividade com neutralidade. Esse é um dos pressupostos fundamentais da lei também, que ela não deve interferir nas decisões do modelo de negócios. Então, se você vai contratar uma pessoa jurídica ou vai contratar um serviço, ou se você vai colocar a sua empresa em Barueri ou em São Paulo, ou se você vai colocar isso o modelo tributário ele tem que ser neutro de forma que não altere decisões alocativas empresariais do local da operação, do modelo da operação, e que na verdade consiga fazer a tributação efetivamente sobre o consumo. Então, se eu fizesse uma lei ideal, num sistema ideal, em parceria com vocês, eu diria mais ou menos o seguinte: o imposto sobre bens e serviços tem como contribuinte o consumidor final, pessoa física brasileira. Então, eu passo a ter 210 milhões de contribuintes sobre o consumo. Hoje em dia, contribuinte do IPI, PIS, COFINS são 20 milhões de empresas, que são coisas abstratas e que não votam. Então, em primeiro lugar, contribuinte do imposto sobre bens e serviços é o contribuinte cidadão brasileiro que vota as leis e que vai ser responsável, vai arcar com essa carga tributária que vai incidir sobre o Eurico. É o Eurico que vai pagar sobre bens e consumo. Então, eu consumo internet, eu compro esse computador, eu pago imposto sobre bens e consumo, eu compro software, pago imposto sobre bens e consumo, e vai incidir só sobre mim, Eurico. E sou eu, Eurico, que voto, que vou discutir com os parlamentos respectivos qual a alíquota que eu vou pagar, que eu quero pagar em função desse tributo que está sendo tributado sobre o meu consumo. Então, o Eurico vai ser tributado sobre o consumo, enfim, sobre tudo aquilo que eu compro durante os períodos específicos. Então, eu vou fazer minha conta. O Eurico, eu faço minha conta, olha, eu consumi, comprei, paguei aluguel, comprei uma casa, comprei material de construção, comprei eletrodoméstico. O Eurico, durante o mês, vai ter um nível de contribuição que é o imposto sobre o consumo. O Eurico vai pagar, além disso, o imposto sobre a renda, que eu tenho em decorrência da minha atividade empresarial, e como professor e como advogado. E o Eurico vai pagar ainda imposto sobre o patrimônio, sobre a minha moto, sobre o meu carro, sobre o meu apartamento. É isso que eu devo pagar e eu vou discutir isso tudo perante leis. E as empresas, que acho que é a grande questão de vocês. As empresas não pagam imposto sobre o consumo porque não consomem. Qualquer problema nisso é um problema de desenho normativo. Então, é um equívoco, é um vírus, está errado. A gente tem que corrigir esse erro. Empresas não são tributadas sobre o consumo. O que empresas pagam? Imposto sobre a renda e imposto sobre o patrimônio, do patrimônio que elas tiverem, em conformidade aí com o local do patrimônio, se é tributo estadual, federal ou municipal. Então, esse que é o desenho. O que está... Eu vou fazer um desenho político e depois eu volto para fazer o desenho do sistema. Aliás, vou colocar agora esse ingrediente.
Então, ó, encomenda, senhores desenvolvedores, a encomenda é o seguinte, vou fazer a lei agora para vocês. O contribuinte é a pessoa física. As empresas não podem ter carga tributária nenhuma de tributação sobre o consumo. Eventuais créditos acumulados que elas tenham, e aí é criado um modelo de não cumulatividade. A não cumulatividade significa as empresas não são imunes do pagamento do tributo sobre o consumo. É isso que significa. Então, todo o imposto, na lógica de um imposto de bens e serviços, desse modelo IVA, no lugar de eu cobrar na última fase, que eu não consigo cobrar quando a gente chega na situação do Brasil, e que é típica de países em desenvolvimento, eu não consigo pagar os custos na tributação sobre a renda do Brasil. Tributação sobre o patrimônio não dá dinheiro, o que dá recurso é tributação sobre o consumo. E aí, como nosso sistema é opaco, ela foi aumentando. Hoje em dia tem que arrecadar 750 bilhões, que significa que cada consumidor brasileiro, quando compra um bem ou um serviço, a gente já está pagando algo entre 25, 30, 35 de alíquota. Já está pagando sobre o que a gente está comprando. Isso já está sendo pago. Só que ninguém sabe que paga, porque não tem transparência, não tem informação. Então, a ideia de imposto comercial é limpar esse matagal, limpar essa floresta, deixar claro quem está pagando, para empoderar esse cara politicamente e criar um sistema de débitos e créditos perfeito, que hoje em dia, com tecnologia de informação, é possível. O modelo central do IBS é uma clearing house, é uma espécie de holding, que ela concentra todas as informações, e com isso eu consigo concentrar o imposto e garantir que eu posso transladar perfeitamente a relação entre débito e crédito das empresas até o consumidor final. Qualquer elo da cadeia que acumular créditos, seja por exportação, seja por prejuízos, seja por queda de preços, seja por perdas, ele não deveria ser onerado. Então, contribuinte do imposto é a pessoa física, a priori, tem casos de pequenas pessoas jurídicas, mas é a pessoa física que está pagando o IBS. A não cumulatividade é garantida de forma a não onerar nenhuma carga tributária em nenhum setor produtivo. E eu coloco como responsáveis pela antecipação do pagamento a atividade econômica produtiva que se torna responsável pelo recolhimento do imposto que está sendo pago pela pessoa física. Então, todo o setor empresarial da cadeia, ele vai tendo ele vai transmitindo de alguma forma aqui, nessa relação de débitos-créditos, tem que ser perfeita, e é possível que seja perfeita, de forma a não onerar o setor produtivo. E aí, qual que é a lógica disso? É esse o desenho do IVA ideal, que está no desenho da PEC 110, que é central, e há muita clareza. Eu tenho reunião com o Raul toda semana, para a gente bater bola do que está acontecendo. Então, tem muita clareza que a nossa matriz é a de um IVA, é idêntica, e é esse o IVA que está sendo debatido, proposto pelo governo federal, que agora pegou fogo o negócio. Porque, na verdade, eu tenho o mesmo IVA, muito bem desenhado, proposto pela Câmara dos Deputados, eu tenho o mesmo IVA sendo proposto e debatido no Senado, eu tenho o mesmo IVA proposto pelo governo federal. Então, tenho as três fontes, dos dois do Legislativo e o do Executivo, estão com a mesma base de proposta do IVA. Só faltou entrar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode apresentar projeto de lei, mas todos os focos estão perfeitos, o discurso está alinhado. Então, a minha expectativa é que tem todo um jogo político aí, tem a alíquota de 12% da CBS, que é o que mais incomoda. Agora, tem uma ressignificação do debate de alíquota, que é muito importante e é muito sensível também. Esse é o ponto sensível de todo mundo, ver essa alíquota, 3,65% cumulativo, 9,25% não cumulativo, vai para 12%. Por que 12%? Então, acho que, primeiro, esse 12% é um número para ser negociado. O Guedes já anunciou que pode chegar a 10%. O fato é que sentou todo mundo na mesa de negociação. O modelo político proposto é engenhoso, porque eu estou antecipando o desenho de um IBS nacional através de uma contribuição que pode ser aprovada por lei ordinária
Lei ordinária significa eu instalo a sessão com 250 membros e aprovo com 126. Então, é um tremendo constrangimento em termos em regime de urgência. Então, a CBS criou essa situação através do governo federal. Esse debate já vinha do Congresso e da Câmara, tão amadurecidos. Ontem eu assisti por 5 horas um show de Brasil. Eu nunca tinha visto na minha vida um debate tão alto nível acontecendo entre Executivo, Congresso Nacional. Eu nunca vi na minha vida. O Guedes ficou 5 horas respondendo pessoalmente para cada deputado, para cada senador, dando atenção, muito bem preparado tecnicamente e sendo provocado, prometendo transparência, prometendo esse debate. Agora, nós estamos nos tornando efetivamente pagadores de impostos, nós estamos sendo empoderados nesse debate propositivo sobre carga tributária. Quando eu coloco uma alíquota uniforme, a coisa começa a ficar clara. Vou desonerar a cesta básica. É muito justo, é muito justo. Negão. Só que custa 60 bi, 24, 23 bi. Tá. Então tá bom. Isso significa o quê? Significa que, vamos supor, uma alíquota de 10, a alíquota é 10, desonerando cesta básica. Mas está muito alta. Então, vamos deixar de desonerar a cesta básica, a gente consegue descer de 10 para 9,3. Mas não dá para descer mais? Bom, dá. Tem Zona Franca de Manaus. Então, custa mais 1,1 de alíquota. Então, acabar com a Zona Franca de Manaus. Tá. Então, fica 9,2. Mas vamos desonerar saúde e educação. Então, vai ter que subir de 9,2 para 9,8. Enfim, nós estamos vendo isso acontecer. Quando eu coloco o debate numa alíquota unificada, no fragmento os stakeholders, eu começo a ter esse debate republicano e cidadão em torno de alíquota. E a alíquota, uma coisa importante entender, quando eu pego uma base dessa estragada e eu não pago alíquota, eu pago imposto. Eu tinha que discutir base de imposto. Na proposta da CBS, eles reduziram a base, que não é mais receita bruta total, é uma receita bruta vinculada às operações com bens e serviços, um pouquinho mais ampliada, mas reduzido a base de cálculo. Se reduzido a base de cálculo para manter a arrecadação, eu tenho que aumentar um pouco a alíquota. Quando eu dou crédito para todas as entradas, hoje eu não dou, para garantir o crédito como moeda de pagamento, eu tenho que aumentar um pouco a alíquota. Quando eu tenho que devolver dinheiro para investimento, que a gente nunca fez hoje, eu tenho que ter caixa para devolver esse dinheiro, eu tenho que aumentar um pouquinho a alíquota. Quando eu vou desonerar completamente as exportações, vou devolver em dinheiro esse dinheiro, enfim, a gente nunca fez isso, dinheiro é para o caixa. Então eu vou ter que aumentar um pouco a alíquota. E, na verdade, a carga tributária é a mesma. Agora, esse debate tem que ser transparente. O Guedes prometeu transparência da Receita Federal. Eu acho que, habilidosamente, primeiro a apresentação do Guedes, né? Eutostes, que é o nosso secretário da Fazenda, que é um cara íntegro, um cara preparado, trabalhou como superintendente do Banco Mundial aqui no Brasil por 3, 4 anos, foi secretário da Fazenda do Pará, foi líder do CONFAS, quase resolveu a guerra fiscal, joga com as duas, tem habilidade política, é um técnico impecável, foi da Receita Federal, da tropa de elite da Receita. Então a gente não podia ter um secretário da Fazenda melhor que aquele. É secretário da Fazenda, o cargo determina, mas nossa, é ótimo. Depois, ajudando, Isaías Coelho, também foi da Receita, 20 anos de mundo, é um cara comprometido a garantir todos os setores aí, o desenvolvimento do setor produtivo, é um cara liberal, de cabeça efetivamente liberal. E a Vanessa, que é uma tremenda técnica, professora da Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do INSPER, participou do nosso desenho da PEC 45, então ela está tocando muito bem, um texto magnífico que saiu da CBS, que está sujeito ao debate público. O governo deixou 2 semanas, ouvir as críticas, as pauladas, e agora está entrando em ajuste com o Poder Legislativo. Então, eu vejo que está entrando no melhor dos mundos, vai vir o melhor imposto do mundo para o Brasil, se der tudo certo. A gente deu sorte, acho que a situação da pandemia é terrível,
em todos os sentidos, mas ela criou essa situação, porque eu só consigo fazer reforma tributária quando está tudo estragado, tudo podre, em situações muito ruins. É assim que aconteceu no mundo inteiro. E a gente chegou no fundo do poço, abriu uma portinha, caiu mais no fundo ainda. Com a pandemia, estão com 400 bilhões de déficit. Enfim, estão no buraco. Então, é a hora de fazer a reforma. O legislativo está empoderado. O legislativo não vai deixar passar, na minha leitura política, a CBS sem conectar com Estados e União. O fato da CBS entrar agora no debate político provoca com que os estados corram e os municípios também para negociar. É isso que está acontecendo. Até então estavam fora do debate. E o Guedes entrou muito bem. Falou, olha, eu estou cuidando da minha parte federal. Sempre teve problema com reforma com estados e municípios. Eu vou resolver o meu. Se quiserem, venham junto. E o governo está fazendo isso. O Toste está envolvido nesse debate com os estados, de acoplamento. Então, o cenário que eu estou enxergando. Um debate de altíssimo nível está acontecendo, informado, o Aguinaldo Ribeiro bem preparado, Barea Rossi bem preparado, Rodrigo Maia falou na TV Cultura e fala sempre com muita propriedade, ele está entendendo muito bem esse imposto. Então, está entrando esse debate forte, que é um debate que vai mudar a nossa federação, vai melhorar muito o nosso ambiente de negócios e vai desonerar completamente o setor de vocês. Idealmente, a gente tem que estar discutindo para estar aprimorando essa legislação, tomar cuidado, mas tem canais abertos para essa conversa. Então, me ajudem, quais são os problemas, as dúvidas de vocês, a gente pode sistematizar isso e buscar soluções para resolver essas questões, resolver essa transição, mas eu vejo, CBS vai entrar numa transição de negociação junto com a PEC 45 e a PEC 110, não é mais uma ou outra, é tudo junto. Eu brinco com o Raul, é PEC 155, 110 mais 45. Então, isso está alinhado, está acontecendo. Vem o movimento do Guedes para testar politicamente, com bastante resistência do Congresso, como a gente viu ontem, de trazer uma CPMF, e que tecnicamente é muito ruim, mas com a proposta de substituir a tributação sobre a folha, que é efetivamente um genocídio de empregos. Então, essa é uma tributação problemática. Vamos trocar uma coisa ruim por outra ruim, nesse movimento, talvez seja interessante, mas é uma questão política. Ninguém sabe o que é essa CPMF do Guedes, mas ele acredita nisso, mas eu acho que o grande ponto não é ser ou não ser da CPMF. A grande questão é que está todo mundo consciente que tem que desonerar a folha. Isso aqui é muito importante. Agora, o difícil tecnicamente, eu vivo esse dilema, é desonerar com o quê? A folha custa 27 bilhões. 27 bilhões significam 10 percentuais, mais ou menos, 10, 9 percentuais de alíquota de uma CBS. Então, não dá para aumentar de 12 para 18, para 19, para desonerar a folha. Então, é difícil desonerar a folha com a base da CBS, é difícil desonerar a folha com a base do imposto de renda, é possível, mas tem que mudar, tem que tributar dividendos, enfim, esse é um debate mais difícil de ser feito. É impossível desonerar a folha com tributação sobre patrimônio, nem com grandes fortunas, não existe. Tecnicamente, está descartada essa hipótese, não tem dinheiro, não dá dinheiro essas bases. Então, a gente está isso, tem essa base que ela é, enfim, comprometida tecnicamente com a CPMF, mas, enfim, é uma experiência, mas esse é um debate político. A desoneração da folha, de uma forma ou de outra, vai vir, com CPMF ou não, vai ser alguma coisa, vai ser organizada nesse debate. A mudança do seletivo, do imposto seletivo, que vai ser a retirada do IPI, que hoje em dia onera enormemente a indústria, já só contencioso e não arrecada tanto, mas é complicado você tirar o IPI por causa da Zona Franca de Manaus e um seletivo sobre cigarros, bebidas, talvez sobre automóveis com combustível fóssil e sobre bebidas açucaradas, que é mais ou menos a literatura tem por aí, não consegue arrecadar tanto com o IPI. Então, o seletivo tem problemas também, que vai ser um monofásico, que é uma outra proposta do fisco. E tudo isso foi cobrado muito ontem do Guedes, né? Qual que é o projeto holístico de reforma tributária do governo? Então, tudo isso está no debate político,
mas que eu estou enxergando que as cartas foram colocadas na mesa, não todas, mas a maioria delas estão colocadas, e o debate vai acontecer, e eu acho que é importante a gente colocar dentro desse processo e entrar nesse debate com a CBS, entrar nesse debate público com o IDS, na tributação sobre a renda, na tributação sobre a folha. Acho que é importante vocês se sentirem convidados para isso. Dia 13 de agosto, na próxima semana, eu tenho um evento na Fundação Getúlio Vargas, que eu convidei o Isaías e a Vanessa para a gente conversar. Eu tenho o maior conforto do mundo ontem, hoje de manhã, conversei com o pessoal da Telefônica, da Vivo, enfim, para tirar dúvidas deles. Conversei com o pessoal de tecnologia na semana passada, dessas grandes empresas, IBM, Apple, enfim, todo mundo com insegurança, tal. Então, o que eu estou falando é, coloquem no papel quais são os problemas de vocês, quais são os temores de vocês, quais são as dificuldades de entender os projetos de lei, e o desafio é tornar a legislação mais simples. Se tem problema em interpretação e segurança, é porque a lei tem problema, não somos nós. Então, está na hora da gente fazer uma lei cidadã que liberte o setor produtivo, reduza a tributação sobre a renda, desonere folha e limpe essas carcaças que estão atuando hoje em dia e imobilizando o setor Professor, produtivo. a gente não está tirando a tributação da empresa e colocando para eles pagarem, né? Então, a sociedade não vai pagar a mais. Isso já existe. Quando ela compra um produto, já está lá. Só que ela não é deixada de forma clara aonde ela está embutido e como ele paga, e se é ele que paga ou é a empresa, né? Então, isso precisa ficar muito claro, porque às vezes tem em algumas falas de congressistas que eles dizem: não vamos admitir o imposto sobre o consumo. O imposto está lá. Só que como isso vai ser colocado no sentido de o recolhimento vai ser de forma clara ou vai continuar a ser feito a partir da nota fiscal, né, embutido no produto. Esse que é o ponto. Então, a sociedade precisa ficar esclarecida de que o imposto está dado e o imposto está feito, ele é recolhido. Ontem, o Guedes ele foi muito claro dizendo que, olha, esse negócio dos 25 não é assim, é 30 para cima. Então, ele já colocou com uma alíquota, quando juntar o IVA dual, lá, o federal com o estadual, ele sinalizou algo acima de 30%. E, no final, o senador José Serra trouxe uma questão relacionada com o que a Rosilda está falando. Tá, mas olha só, a percepção da população é de que não paga nada. Quem está pagando é a empresa. Aí, ela vai estar pagando 30% de imposto. Isso vai ter um impacto. Precisa de muita comunicação para que isso fique claro. Não é fácil, até para a gente entender, por exemplo, por que os 12%? Você deu uma série de explicações, alinhado com o que o Guedes falou ontem, a base diminuiu, você tem Mas, se não houver um bom entendimento, o consumidor ele pode não reagir bem para isso, né? Como é que você vê essa questão? Eu vou emendar e já fazer a outra pergunta que eu tinha para fazer, que é o seguinte: a reforma do Guedes, como ele apresentou, não a do Guedes que ninguém sabe qual é, a gente sabe a CBS. Ela nasceu com dois pecados originais, sendo o primeiro a Zona Franca e o segundo o Simples, como sendo já dois setores, digamos assim, incentivados, e dado que as duas propostas, tanto a PEC 45 quanto a 110, uma não autoriza benefícios e a outra autoriza só para um segmento muito restrito. Como é que você vê essas duas questões? Eu acho com muita clareza, viu, Antônio Porto e Rosilda. É muito curioso, porque transparência incomoda, sabe? Então, a gente tem uma experiência curiosa do governo inglês, em que havia essa contribuição patronal, como a gente tem aqui no Brasil, e a contribuição patronal, na verdade, ela incide sobre a relação de emprego. Quem está pagando 20% é o empregador ou empregado,
tanto faz. Na verdade, ele vai receber sem os 20%. Então, houve um movimento na Inglaterra para colocar a contribuição que era patronal, em vez de deixar os 20% deles para a empresa pagar, deixar claramente no olerite do empregado. Não passou de jeito nenhum, Antônio Porto. Os sindicatos reagiram para como assim? Vai aumentar a tributação sobre o trabalhador inglês? Mas está pagando a mesma, você vai ganhar a mesma coisa, só vai ficar transparente. É você que está pagando para você reagir. Não, sindicatos, não queremos. Quem paga isso são as empresas. Jamais, jamais vamos permitir que os empregados tenham mais esse ônus. Discurso político. Eu conversei com Alckmin, conversei com Haddad, conversei com Marina Silva, conversei com João Amoedo, conversei com Ciro Gomes. Todos toparam. Oi? E o Serra. E o Serra. Eu conversei com todos eles e a Marina Silva disse: Eurico, entendi exata transparência, mas isso não passa politicamente, que eu vou onerar o consumidor. Então, Antônio Porto, Rosilda, esse debate bipolar, assim, na verdade, a gente tem uma tradição, tem uma cultura, tem um path dependency, e a gente tem que saber lidar com isso, e tem que ter um projeto de comunicação. Na Austrália, os caras fizeram vídeos publicitários com as pessoas concorrentes no corpo. É comunicação, entendimento, diálogo, mas esse ponto é hiper complexo. Toda a bancada da Zona Franca de Manaus, ela está na comissão especial da PEC 45, e estão muito presentes no Senado também. E Zona Franca de Manaus é uma questão religiosa, então é muito difícil mexer. Tecnicamente, a CBS não pode mexer porque tem um dispositivo constitucional que garante a Zona Franca de Manaus até 2077, 2075. É o dispositivo mais de direito, mais distante que existe assim na face das construções jurídicas brasileiras. E eu tenho investigado para descobrir onde fica a Zona Franca de Manaus. Até agora eu detectei que ela fica na Faria Lima, aqui em São Paulo. Não fica na Zona Franca de Manaus. Enfim, as coisas vão ser... Então, se bater na Zona Franca de Manaus, não passa. Então, essas são duas travas. O Cecife peitou a Zona Franca de Manaus, a gente defende que tem que arrecadar e dá 28, 30 bilhões, que é mais ou menos o custo da Zona Franca de Manaus, que é um Bolsa Família inteiro. Orçamentária, né? Mas eles não querem o dinheiro, eles querem o incentivo. Então, Antônio, Rosilda, é um debate de narrativas. Então, é muito difícil fazer isso, mas eu estou sentindo que o governo federal está tocando isso muito bem dentro das cadeias, dentro da lógica do IVA. Não pode onerar nenhuma das cadeias, então alguém vai ter que negociar no final da ponta, ou seja, na verdade a indústria que eu compro esse celular, ela vai ter que verificar se agora que ela tem todos os créditos, vai aumentar um pouco o custo de advogado, vai aumentar o custo de tecnologia, mas ela vai tomar crédito de tudo, eu vou transmitir, e de alguma forma vai ter uma organização da economia. Alguns preços vão subir, alguns preços vão cair. Foi um pouco a fala do Serra ontem, e até discutimos se vai ter inflação ou não, mas a ideia é essa, que na verdade eu, Eurico, que você é o consumidor do imposto do IBS, uma visão ampla, eu pago hoje em dia 25% de energia elétrica, 25% de comunicação, então, que na verdade é por dentro, não é? Na verdade eu pago 33%. Então, vai reduzir algumas alíquotas, vai aumentar outras, mas isso é um Big Bang. Pá! Acontece uma vez, eu tenho que ter um ajuste de preços relativos, e a partir daí, a maquininha, lembrando do eletrocardiograma, vai funcionar redondinha para todos os setores. Mas o problema é que, efetivamente, o setor de serviços vai sofrer um impacto sobre a carga tributária, os preços relativos, que vão ter que ser negociados com o consumidor, e só quem empreende sabe a dificuldade de negociar preço, né? Então está todo mundo desconfortável, com razão, mas eu vejo que tem todo um diálogo para discutir com o setor de serviços, desoneração da folha, tributação sobre a renda também. Eu acho que abriram-se as negociações
com o setor de serviços. Ninguém tem dúvida de saber que o setor de serviços é importante. O difícil é estar integrando ele nessa nova economia. Na reforma da Índia, tem um slogan interessante, que é um país, um imposto, um mercado. Nós somos um mercado só. O Getúlio e a ideia de corporações, sindicalismo, dividiu isso em setores. Mas é um mercado só que está trabalhando junto. Então tem que estar integrado numa mesma lógica, no mesmo imposto, que não onere cadeias produtivas. Mas é um grande desafio. Tá convencendo essa narrativa, e difícil fazer a lei também para harmonizar tudo isso depois de 50 anos de experiência nesse sistema horroroso que a gente tem. Eu gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho para nós, a gente sabe que, dado que o IBS ele vai ser tributado na ponta onde ocorre o consumo, no destino, vão ocorrer entes federativos vencedores e perdedores na conta em relação à situação de hoje. E aí vem uma das dificuldades de trazer os estados e municípios, de acertar uma negociação, na verdade, com os estados e municípios. A proposta da PEC 45, ela prevê 50 anos de transição da partilha, e a da PEC 110, 15 anos. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós essa transição da partilha de 50 anos, como é que se daria isso? Qual seria? Seria através de um fundo de compensação? Como é que seria essa transição da partilha? Bacana. Primeiro, deixar claro, tem que entender dois polos aqui. Na relação tributária, eu tenho duas pessoas jurídicas afetadas, duas personalidades afetadas. De um lado, o sujeito passivo, que são os contribuintes, de outro lado, o sujeito ativo, que são quem cobra imposto. Então, do lado do sujeito ativo, eu tenho 5.570 municípios, tenho 27 estados e tenho a União. São quase 6.000 pessoas de direito público. E aqui do lado dos contribuintes, 20 milhões de empresas e 210 milhões de habitantes do Brasil que vão pagar imposto sobre o consumo. Então, eu preciso ter transição para as duas. Aqui para não quebrar empresas e para, enfim, ter esse diálogo político-consumidor. Então, tem uma transição aqui, que a gente pensou inicialmente em 10 anos, é um número que a gente chegou num consenso, mas para negociar politicamente, porque 10 anos é ruim, porque eu vou ficar convivendo com essas carcaças, ICMS, ISS, que vão dificultar. Então, uma transição rápida é mais desejável possível. Então, é um trade-off. Então, nós queremos transição rápida, mas temos que cuidar dos mercados e da saúde das nossas empresas e do ambiente de negócios também. Acho que é muito carinho aqui que a gente tem que ter com o ambiente de negócios. E o outro lado é o da sujeição ativa. Enfim, dentro desse desenho, como é que está colocado o debate? O Concefaz, cujo presidente é o Luiz Fonteles, eu tenho me reunido com ele, a gente tem conversado e todos os estados são a favor da reforma. Por que eles são a favor, Antônio Porto? Porque eles vão ganhar a base de serviços. A grande sacada foi um design do CECIF. Vamos fazer a reforma? Vamos. Mas dentro da proposta claramente da PEC 45, menos da 110, e a CBS não tratou disso, qual que é a nossa lógica? O município tributa, hoje em dia, só serviços, mas não tributa mercadorias. O Estado tributa mercadorias, mas não tributa serviços. E nunca passou a reforma, porque eles tinham medo de perder os impostos. Então, o discurso gente, novidade, vamos ter um novo imposto em que vamos integrar as bases e vamos tributar dentro de um mesmo condomínio, cada um com a alíquota que quiser. Então, é como se eu tivesse um condomínio que tivesse 3 prédios e o custo geral do condomínio é 750 bilhões. E cada zelador de cada prédio, cada síndico de cada prédio, vai definir a alíquota, vai ter uma mesma legislação e o mesmo bolo que é produzido por aqueles 3 prédios, e cada síndico vai definir com o seu prédio quanto vai ser de alíquota. E a sacada para trazer estados e municípios foi aumentar a base. Então, municípios apoiam a reforma, tem conversado com a FENAFIM, com a CNM, com a Abrace, com todas as associações de municípios. Não, a gente é contra que não quer perder o ISS. Fala, opa,
mas nós vamos dar a base do ICM para tributar mercadorias, vai poder tributar energia elétrica, combustível, bar, restaurante. Opa! Então, dos 4.570 municípios, diria 4.500 estão dentro da proposta. Os estados acabaram com a base deles, tangível, com a guerra fiscal. Hoje em dia eles tributam sobre comunicação, energia elétrica e sobre combustíveis, basicamente. O resto das bases apodreceram. E a economia se digitalizou. Então, eu fui conversar com o secretário da Fazenda do consórcio Brasil Norte e Nordeste, depois com o Azambuja, presidente do Brasil Central, e depois com o pessoal do Sul-Sudeste. E falei, estados, vamos apoiar a reforma? Não, a gente não quer perder o ICM e tal, mas vocês vão ganhar o ISS. Opa, vão ganhar o ISS? E a tributação é no destino, ou seja, especial o pessoal do Nordeste. Então, a gente vamos prejudicar o Sudeste? Falei, em vez de cobrar ali na indústria onde presta serviço, o tributo vai ser alocado para o sujeito ativo onde o bem é consumido, é onde moram as pessoas. Então, com esse deslocamento de base, o Nordeste todo ganha. Então, a gente ganha um tremendo apoio político de todo o Norte e Nordeste. E Antônio Porto, Marcelo, Rosilda, quando eu fecho o Nordeste politicamente, está fechado o Brasil. Então, disso já se organizou uma carta dos 27 governadores apoiando a proposta, por quê? O ICMS, os estados ganham a base dos serviços para poder tributar Netflix, para tributar tudo isso. E aqui tem a caixinha de surpresas, não é? Daí eu unifico a base dos municípios, do estado e da União para tributar bens e serviços. Com isso eu faço uma legislação só, tenho uma agência tributária que faz conversar o imposto e distribui o imposto por localidades, e aí eu tenho alguns arranjos de transição. Então, primeiro, para desarticular a tensão do meio político, foi a proposta do CECIF. Olha, a gente vai fazer essa transição em 10 anos e depois ainda mantemos 50 anos para você reeleger seu filho, seu sobrinho, seus amigos, e daqui 50 anos ninguém vai lembrar de você. E aí a gente vai acertando essa base, então vai ter uma espécie de fundo de compensação por 50 anos. Nem os estados aguentam tanto tempo. Eles estão até propondo reduzir isso para 20 anos. Então, essa é uma proposta que está em andamento, tem essa lógica da transição, que é justamente para compensar perdas. Uma outra forma de fazer isso se entra a CBS, negociada junto com a PEC 45, e eu começo a fazer a tributação, eu consigo, através dos sistemas informatizados, e o Brasil é líder em informática fiscal no mundo, eu consigo, depois de um ano, depois de 6 meses, ter claramente quanto que eu arrecado no destino para a União, estados e municípios. Daí eu já posso propor uma transição que fala, olha, vou manter a carga tributária de todos os entes federados. Eu já sei quanto arrecada. Então, São Paulo, para arrecadar 14 bilhões de IBS, vai precisar de... então você que chupa, não vem de Santa Catarina. Uma alíquota de 3%, uma alíquota de 4% não cumulativa. Bahia, para manter a arrecadação que ela tinha do ICMS, vai precisar de uma alíquota de 10%. Então, na verdade, eu consigo ter... Tem duas balanças. Ou trabalhar com transição para garantir com fundos, e ninguém confia em fundo, na repartição do fundo, que é uma coisa desconfortável, ou efetivamente eu ter essas informações através da experiência da CBS, que é uma boa alternativa também. A gente propunha uma alíquota de 1% para a gente testar o modelo, mas o teste pode ser feito com a CBS, e a partir daí eu tenho informação para falar, olha, se eu mudar a chave de ICMS, ISS, PIS/COFINS, daqui para lá, quanto exatamente de alíquota você vai precisar no IBS. Também, eu tenho uma única legislação, e como é no destino, cada ente federado pode fixar sua alíquota, só não pode mexer na legislação. Mas a cidade de São Paulo pode mexer na alíquota, o estado de São Paulo pode mexer na alíquota, a União pode mexer na alíquota. Então, na verdade, cada um pode definir a sua alíquota, desde que de acordo com os russos, não é?
E os russos aqui são 210 milhões de brasileiros. Na PEC 45, isso está previsto. A PEC 110 ela já prevê, na proposta do deputado Raul, uma alíquota única. Daí ela não tem essa flexibilidade de você fazer o ajuste da arrecadação pela alíquota, só sobra o fundo. Estou correto? Corretíssimo. A proposta do Raul, nesse sentido, ela tem esse gargalo, que é a federação, que é a cláusula pétrea brasileira. A gente conseguiu contornar. Por que as reformas não passaram? É sempre bloqueio de estados e municípios. Essa coisa de concentrar na União para depois repartir, ninguém acredita e os caras vão morrer batendo no Supremo, que é aquela cláusula pétrea. Então, o que a gente fez? A gente criou uma flexibilização do modelo, que me parece muito correta, que eu tenho um imposto só, eu tenho um mercado só, um país só, mas cada ente federado, conforme a nossa instituição federativa, tem liberdade sobre esse mesmo condomínio, sobre essa mesma base, de negociar com a população que vai estar pagando, não é? Porque quem vai estar pagando é a população do consumo. Se a cidade de São Paulo aumenta a alíquota de 2% de IBS para 3%, em 50%, São Paulo vai ser uma ilha, que vai estar tributando a 3%, Santo André tributa a 2%, São Caetano a 2%, Barueri a 2%, e pode gerar uma movimentação de uma espécie de guerra fiscal sobre o consumo que é positiva. Eu vou comprar onde é mais barato, como acontece nos Estados Unidos. Então, isso cria constrangimento para o cara aumentar a alíquota. E também tem que passar pela Câmara dos Vereadores, né, esse aumento de alíquota. E quando aumenta a alíquota, como é a alíquota geral, não tem lanche de graça, Playboy. Vai aumentar todos os preços relativos do município. E se o pessoal sai na Paulista para reclamar de 20 centavos do metrô, quando vê que está aumentando a gasolina, aumentando o sanduíche, aumentando cerveja, aumentando tudo, cria uma comoção social e uma ressignificação do exercício da chamada cidadania fiscal. É isso que a gente quer. A gente quer empoderar o cidadão. E a partir daí, Antônio, Rosilda, Marcelo, a gente colocou uma trava política no aumento de carga tributária sobre o consumo. Porque a população vai começar a sentir contribuinte, vai cobrar tamanho do Estado, vai cobrar salário de juiz, vai cobrar salário de procurador, vai cobrar eficiência, vai cobrar educação, vai cobrar saúde e vai ver que está pagando muito. Porque a nossa tributação sobre o consumo é muito alta. Eurico, eu tenho uma pergunta. Hoje, numa empresa, a gente tem custos muito altos, né, para manter toda uma equipe, para dar o suporte legal, né, no caso tributário, a gente falando aí do tributário, porque existe uma dúvida da legislação do município, da cidade, do município, do estado e da União, né? Se a gente tiver a padronização aí do imposto, né, ter uma única alíquota, isso é ótimo, perfeito, mas se a gente deixar isso solto para que cada município ou estado depois faça do seu modo, aplique a sua alíquota, isso não volta a gerar aí uma complexidade fiscal, né, onde, por exemplo, empresas aqui como nossas, que poderia estar investindo em pesquisa e desenvolvimento, vamos estar investindo em um time fiscal robusto para garantir que não vamos ter problemas né, com o fisco. O que essa nova lei traz de simplificação, de segurança para nossas empresas? Ótima pergunta, Marcelo. Sabe o que é curioso? Como no filme Matrix, o Neo, que é um anagrama de One, uma espécie de Jesus Cristo, enfim, está ali para libertar os homens, a humanidade, e eu acho que a gente tem mais esse processo messiânico de libertar o setor produtivo. Na propaganda do GST na Austrália, apareceu todo mundo com correntes, ou seja, você trabalha cheio de correntes, ficar carregando, de obrigação acessória, insegurança de como o município vai interpretar, como o Estado vai interpretar, contratando advogado para contencioso, esperando tese do Supremo, desafiando uma tese do insumo, não sabe se toma ou não crédito dos royalties que você adquiriu de um produto e um serviço do exterior, enfim, é uma loucura. E tudo, na verdade, cai na cabeça do contribuinte.
Nesse desenho que a gente fez, e desenhar desse jeito é um pouco brincar de Deus, né? Porque, enfim, é o arquiteto que faz o sistema, que constrói o sistema e que constrói todas as soluções. A gente está construindo essa solução de uma forma incrível. Para começar, a gente está causando um grande desconforto, em geral, com os advogados tributaristas, que praticamente todos são contrários, pelo menos os mais estabelecidos, são contrários à proposta da reforma tributária. Que é um sinal positivo, não é? É sinal que a reforma tributária é boa, se os tributaristas estão contra. Então, a gente vai desempregar efetivamente os especialistas em ISS, os especialistas em PIS/COFINS, os especialistas em insumo, os especialistas em IPI, os especialistas em ICMS. A gente vai ter um imposto só agora, a gente vai revogar 1 milhão de páginas e vai ter 30 páginas, como tem a CBS aí, tratando do imposto. Então, tem uma redução cavalar de simplicidade em função da própria legislação. E agora vem a cereja do bolo, Marcelo, tecnologia de informação. Outro lobby, além dos tributaristas, são todas as empresas de tecnologia de informação que oferecem soluções para o sistema tributário atual. Essas empresas, eu sou amigo de vários proprietários, que, enfim, para operar no sistema tributário brasileiro, tem aquela IFC, não é? Aquelas regrinhas de informática, eu tenho mais de 20 milhões de regras. Tem que saber se é subção tributária, se não é, qual que é a alíquota do destino, quanto é que fica o ISS, daí coloco o ISS por dentro para poder calcular o ICMS, daí coloco o ISS e o ICMS por dentro para calcular o PIS/COFINS, daí vem o Supremo, fala que é para tirar a base do PIS/COFINS, enfim, coisa de maluco. Marcelo, acabou. Vai funcionar assim agora. Teu ramo qual que é? O que você... Produzimos fibras ópticas e cabos em geral. Legal. Qual que é o seu insumo? Você compra o que aí? Qual que é o teu principal insumo? Compramos plásticos, materiais e vendemos cabos. Você vai comprar um plástico da Braskem, por exemplo. Então, a Braskem vai vender um plástico para você. Vai comprar uma compra de 100 mil reais de plástico. Funciona assim. Acabou empresas de informática, você não tem mais tipo de sistema. Você tem os seus sistemas para a tua vida. Não tem mais sistema fiscal para você. Quem cuida disso é a Agência Tributária Nacional. A Agência Tributária Nacional é uma espécie de holding pública que ela vai fazer a interface de você com os demais fiscos. Você não vai receber mais uma fiscalização municipal, estadual, federal. Tudo isso vai ser feito diretamente pela Agência Tributária Nacional. Os agentes fiscais já gostam da ideia de chamar Autoridade Tributária Nacional. É um nome também, pode ser isso, mas o fato que eu centralizo competências para fiscalizar. Essa agência é que vai fazer a regulamentação, a interpretação e tudo, de forma coordenada com todos os fiscos. Eu tenho participação dos fiscos na formação da diretoria, na formação dos conselhos, na formação da estrutura dessa agência. Então, todos vão estar operando juntos, têm a mesma base, e aí, a sua operação, como é que vai ser? A empresa do Marcelo compra da empresa da Odebrecht, 100 mil reais de plástico. Quando a Odebrecht vai emitir a nota fiscal, ela vai consultar o sistema central, vai estar operando 24 horas, o tempo todo. O sistema vai perguntar para você, Marcelo, você está comprando 100 mil reais de plástico da Braskem? Você vai dar o ok dentro do sistema. O fisco já vai emitir automaticamente, a Agência Tributária Nacional, pelo sistema, autoriza a emissão da nota fiscal e dá todos os campos. Venda de plástico, não precisa saber a codificação nem nada, porque tudo é a mesma alíquota. Venda de plástico para a empresa do Marcelo, 100 mil reais. 25% de imposto. Marcelo, 25% de imposto, vai ficar 125 mil. E automaticamente no sistema está registrado, Marcelo está pagando 25 mil de imposto para a Braskem. A Braskem tem que arrecadar isso para a Agência Tributária Nacional, esses 25 mil reais. O sistema vai te avisar se estão pagando ou não estão pagando esse crédito. Você vai ter controle disso também, em real time, ao mesmo tempo.
quando é emitida a nota fiscal, aí tem dois modelos que a gente está trabalhando, mas é emitida a nota fiscal automaticamente. Você está recebendo uma mercadoria de 125, custou 125 mil reais para você, mais 25 mil reais de crédito que você tem. Então, você já está com esse crédito. Se você acumulou crédito, você não vai gastar esse crédito, você já pode pedir esse dinheiro de volta. Porque o fisco tanto faz. Se você já antecipou o pagamento, se você vai pegar esse dinheiro de volta, quando você for vender a fibra ótica, você vai estar pagando sem o crédito. Então, pagar com crédito, sem o crédito, tanto faz. Então, eu posso desonerar investimento nesse sentido. A Braskem, quando recolhe os 25 mil reais, vai 9 mil reais para a União, vai 14 mil reais para o estado onde você está operando. Onde é que você opera, Marcelo? Todo o Brasil. É uma empresa multinacional, mas aqui no Brasil todo o estado. Todos os estados. Isso para você se torna irrelevante, porque na verdade eu vou ter um fluxo de crédito para o estado, para o município, em que tá sendo feito o crédito. Isso vai para o banco de dados da Agência Tributária Nacional, e aí ela vai acompanhando esse fluxo de débitos e créditos para no final você fazer uma consolidação total dos seus débitos da sua empresa, e no final do mês ela te entrega: Marcelo, você fez tantas compras, você fez tantas vendas, você tem tanto de crédito, você vai querer de volta esse dinheiro que você já pagou, tem direito a crédito, ou você quer, você vai ter um diferencial que você vai pagar de imposto, ou você pretende ficar com esses créditos para pagar eventuais débitos do mês seguinte. Tudo centralizado, Marcelo, não é mais sua responsabilidade interpretar o imposto, não é mais sua responsabilidade fazer a apuração do imposto. Quem faz isso automaticamente é a Agência Tributária Nacional. Essa foi uma das piores coisas que aconteceu no Brasil. O que eu faço? Eu crio uma malha tributária super complexa e obrigo 210 milhões, 20 milhões de empresas a ficar interpretando cada um do seu jeito a legislação, causa um tremendo custo de transação para você e um tremendo problema para o fisco. Cada um interpreta do jeito que lhe interessa, em função dos interesses e da capacidade dos advogados tributaristas. Então, Marcelo, você não vai ter mais que conversar com tributarista, não vai ter mais que discutir com contador. Isso é um sistema simples, se aplica a toda a atividade econômica, as alíquotas específicas estão no banco de dados. É um Excel. Eu tenho uma alíquota da União, 27 dos estados, tenho 5.500 alíquotas municipais. É a agência que aplica, sistema completamente centralizado, expede tudo que interessa para eles, a apuração entregam para você, você paga. Se você não concordar, aí vai entrar para o judiciário, mas acabou o contencioso. Okay. Então, é outro mundo, é outro mundo. Ok, obrigado. Eurico, a gente tomou já bastante tempo do teu precioso tempo. Não sei se eu acho que para um primeiro debate conjunto a gente teve aqui muita informação e nos foi respondida várias dúvidas, né? Então espero que esse não seja o último, mas sim uma sequência de debates que essa mesa tão complexa, mas tão importante requer, né? Não sei se o Porto quer fazer mais alguma colocação? Não, perguntas? Foi muito esclarecedor. A gente poderia passar a tarde debatendo e conversando sobre todos os aspectos, né, as multifacetas que se desdobram a partir dessas propostas, mas eu acho que, até para não tomar mais o tempo do Eurico e de todos que estão assistindo, acho que a gente poderia dar encaminhamento para o encerramento. E eu gostaria de agradecer muito, mais uma vez, aí ao Eurico pelos esclarecimentos e pela participação. Prazer sempre estar com você, Eurico. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado, Rosilda. E fico à disposição. Eu acho que estamos num diálogo. Então, vejam quais são as dúvidas, os problemas de vocês. Façam um documento que eu coloco publicamente dentro da GV para estar debatendo. Eu acho que esse setor de pesquisa e desenvolvimento é muito sensível.
Acho que está aí a grande vocação do Brasil, uma vocação que pode ser explorada na Amazônia, no Nordeste, em qualquer lugar do Brasil, onde quer que haja gente, onde quer que haja cabeças pensantes, criatividade. Eu acho que esse é uma commodity importante do brasileiro. Enfim, estou à disposição para vocês, para a gente implementar esse debate, quando vocês quiserem. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Eurico. Um abraço grande e um prazer sempre estar com você e conversar desde da época do Conselhão. Você é sempre um parceiro e esclarecedor, né? Sempre contribui muito para resolver e esclarecer as dúvidas. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Viu? Um abraço. Obrigado, grande. Marcelo, Porto, Obrigado, Eurico. Obrigado Zilda, e a todos vocês. Obrigado a todos. Um abraço, querida.